Olá, boa tarde. Então, nessa aula de hoje, nós vamos responder essa atividade do caderno de atividade que vocês receberam na escola, tá? Então, essa é a atividade da primeira semana que nós vamos responder hoje. E vocês vão acompanhar o vídeo e responder aí o caderno de vocês. Então, a primeira questão: efetue as multiplicações e divisões. Esse conteúdo já foi trabalhado. Tá aí na página 23 a 25 do livro de vocês. Então, nós vamos só praticar mais um pouco para consolidar aí o conteúdo, né? Então, vejam só. Na multiplicação e divisão com radicais, nós podemos multiplicar os dois números que estão dentro do radical, para depois extrair a raiz, ou podemos extrair a raiz para depois multiplicar os resultados. Então, isso aí vai depender da conveniência, né? Então, se aqui eu tenho uma raiz exata de 2 e uma raiz quadrada exata de 7, eu posso extrair a raiz e depois multiplicar os dois resultados. Mas como eu não tenho essa raiz exata, eu vou somente conservar o radical e multiplicar os dois números, né? Porque são iguais os índices aqui, ó. 2 vezes 7, 14. Então, eu posso botar o resultado aqui dentro do radical, porque eu não extraí a raiz. Eu multipliquei as duas raízes, não foram os dois resultados, certo? Então, a raiz continua. Na letra B, a raiz cúbica de 5 e a raiz cúbica de 10. Então, eu não tenho essa raiz exata. Vou fazer da mesma forma. Eu posso conservar aqui o radical com o índice, raiz cúbica, e multiplicar os dois números. 5 vezes 10, que vai dar 50. Como não tem um valor exato, eu vou deixar dessa forma. Na letra C, é a raiz quarta de 6 vezes 2, que dá 12. Então, eu estou só conservando o radical e o índice, multiplicando os radicandos, né? Raiz quadrada de 15 e raiz quadrada de 2. Também não tem uma raiz exata, nenhum dos dois. Então, eu vou conservar o radical e o índice e multiplicar. 15 vezes 2, 30. Letra E, raiz cúbica de 7 e raiz cúbica de 4. 7 vezes 4, 28. Agora, aqui já é uma divisão, a regra é a mesma. Se você tiver a raiz exata, você calcula e tira do radical. Se você não tem, você escreve os dois dentro de um só radical. Então, a raiz quadrada de 15 dividido pela raiz quadrada de 3. Então, vai ficar raiz quadrada de 15 sobre 3, que é uma forma de fração, quer dizer que é divisão. Toda fração é uma divisão. Raiz cúbica de 20 dividido por assim. Então, vamos simplificar aqui. Raiz quadrada, 15 dividido por 3 dá 5. Então, aqui eu posso dividir, que deu raiz quadrada de 5. Raiz cúbica de 20 dividido por 2. Vai ser igual a raiz cúbica, 20 dividido por 2, 10. Aqui eu tenho a raiz quarta de 15 dividido por 5, que vai ficar raiz quarta, 15 dividido por 5, 3, de 3. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 40 dividido por 8, que vai ser igual a raiz quadrada, 40 dividido por 8, 5. E, por último, eu tenho raiz cúbica de 30 dividido por 10, que vai ser igual a raiz cúbica, 30 dividido por 10, 3. Então, a primeira questão, não tinha nenhuma raiz exata, então não tirei nenhum valor de dentro do radical, certo? Eu só fiz as multiplicações, conservando o radical e o índice, e as divisões também, da mesma forma. Vamos para a segunda questão.
Efetue as multiplicações e divisões. Então, na letra A eu tenho 2 raiz de 3 vezes 5 raiz de 7. Então, tenho dois números aí fora do radical, né, que eu chamo de coeficiente, e tenho dois radicais com o mesmo índice. Então, eu vou proceder aqui da mesma forma. Eu vou multiplicar, né, o que está fora com o outro que está fora, e os que estão dentro do radical, vou multiplicar um pelo outro. Então, aqui vai ficar 2 vezes 5, 10. Conservo o radical, raiz quadrada, 3 vezes 7, 21. Então, como não tem raiz quadrada exata de 21, eu vou deixar dessa forma. Letra B. 3 vezes 2, 6. Conservo o radical, 7 vezes 5, 35. Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. Raiz cúbica de 3 vezes 3, 9. Aqui eu tenho 5 vezes 1, quando não tem número é como se fosse 1, que dá 5. Raiz quadrada de 3 vezes 7, 21. Aqui eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Não, aqui acho que foi erro de digitação, né? Então, aqui vai ser 12 dividido por 2, 6. Raiz quarta de 25 dividido por 5. Que vai ser igual a 6 raiz quarta de 5. Aqui eu tenho 18 dividido por 6, que dá 3, raiz cúbica de 14 dividido por 7, que vai ser igual a 3 raiz cúbica, 14 dividido por 7, 2. Então, essa é a diferença que tinha os números fora dos radicais, né? E nós multiplicamos coeficiente com coeficiente, que é o que eu chamo esse número que está fora, e radicando com radicando. Da mesma forma, como esses números não têm as raízes exatas, eu deixei dentro do radical com o mesmo índice que estava, certo? Então, vamos para a terceira. Simplifique os radicais. Simplificar quer dizer que eu vou fazer a decomposição desse número, né, para, como já diz, para simplificar. Então, 98, raiz quadrada de 98, não existe essa raiz exata. Então, eu vou simplificar aqui o 98. Decompondo, né, é um número par, pode por 2, que vai dar 49. 49, já sei que pode por 7, que vai dar 7. Pode por 7, que vai dar 1. Como foi que ficou? 2 vezes 7 ao quadrado. Então, no lugar do 98, eu vou colocar dentro do radical esse resultado. 2 vezes 7 ao quadrado. Como esse radical, eu tenho um número dentro com o expoente igual ao índice do radical, esse número que está com esse expoente, eu vou cancelar o expoente e tirar esse número de dentro do radical. Vai ficar fora. Quem ficou dentro é somente o 2, porque não tem o expoente igual. Então, vai ficar 7 raiz de 2. Então, aí já está simplificado. Raiz quadrada de 27. Também não tem uma raiz exata. Vou fazer aqui a simplificação. 27. Não pode por 2, porque não é par. Pode por 3, que dá 9. Pode por 3, que dá 3. Pode por 3, que dá 1. Estou dividindo, tá? 27 dividido por 3 dá 9. Dividido por 3 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Aqui, vou colocar o expoente de forma que fique igual ao índice. Então, o índice lá é 2, então eu vou botar aqui, ó, 3 ao quadrado, multiplicando o outro que ficou, que é 3.
Por que que eu tô deixando igual? Porque eu quero achar um jeito de eliminar, né? Esse expoente. Então, 3 ao quadrado vezes 3. Eu só posso eliminar se for igual ao índice. Então, esse que eu eliminei, eu vou tirar a base de dentro do radical e deixa só o outro que não tem o expoente igual. Então, o resultado é esse, 3 raiz de 3. Bom, esse número é 729, raiz cúbica de 729. Vamos decompor. 729. Então, já sei que não pode por 2, porque ele não é par. Deixa eu ver se pode por 3. 7 mais 2, 9, 9, 18. Pode por 3. Todo número onde a soma dos algarismos der para dividir por 3, pois esse número também dá. Ó, 7 mais 2, 9, mais 9, 18. 18 pode por 3, então esse número também pode por 3. Vamos ver quanto é que dá. 7 dividido por 3 dá 2 e sobra 1, fica 12 por 3 dá 4, 9 por 3 dá 3. Então, deu 243. 2 mais 4, 6 mais 3, 9. Também pode por 3. 24 dá 8, 3 por 3 dá 1, que dá 81. Pode por 3, que dá 27. Pode por 3, que dá 9. Pode por 3, que dá 3. Pode por 3, que dá 1. Agora, eu vou agrupar aqui de forma que o expoente fique igual ao índice. O índice dele é 3, então eu vou agrupar de 3 em 3. Então, eu vou pegar aqui, ó, 3 à terceira vezes 3 à terceira. Deu 6, 3, né? 3 à terceira vezes 6 à terceira. 3 à terceira. Então, eu vou pegar e botar dentro do radical raiz cúbica de 3 à terceira vezes 3 à terceira, que vai ser igual. Então, como os dois expoentes ficaram igual ao índice, eu posso tirar os dois de dentro do radical. 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, quer dizer que esse número aqui tem uma raiz exata. Raiz cúbica de 729 é 9. Agora, vamos para a letra D, raiz cúbica de 108. Vou fazer aqui do ladinho, 108. Pode por 2, que dá 54. Pode por 2, que dá 27. Pode por 3, que dá 9. Por 3, que dá 3. Por 3, que dá 1. Então, aqui ficou. O 2, eu só posso colocar o expoente igual, 2. Aqui só tem 2, então só pode ficar 2 ao quadrado. Como lá o 108 está na raiz cúbica, eu vou agrupar esses daqui, ó. 3 de uma vez só. Então, vai ficar vezes 3 à terceira. Então, aí ficou 2 ao quadrado vezes 3 à terceira. Eu vou colocar aqui. Raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 3 à terceira. Qual é o que eu vou eliminar? O que está com o expoente igual. Tiro do radical. E o outro que tem um expoente diferente do índice, eu continua dentro do radical. Então, fica 3 raiz cúbica de 2 ao quadrado. Falta agora só a letra E, raiz quinta de 224. Vou fazer ela aqui em cima, né? 224. Pode por 2, que dá 112. Pode por 2, que dá 56. Você pode usar a calculadora. Pode por 2, que dá 28. Pode por 2, que dá 14. Por 2, que dá 7. Por 7, que dá 1. Qual é o índice? É 5. Então, vou aqui, ó, pegar 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar logo, pegar todos. 2 elevado a quinta potência, que são 5
vezes que apareceu o número 2, vezes 7. Então, vou pegar isso aqui, vou colocar agora dentro do radical, raiz quinta, vou aumentar mais um pouquinho aqui, de 2 elevado à quinta vezes 7. Então, vou cancelar esse aqui, tirar do radical, e o 7 continua, porque não tem o expoente igual. E assim está feita a simplificação desses radicais, certo? Sendo que só a letra C deu exata, quando não fica o radical dentro, porque eu tirei os dois e multipliquei, então quer dizer que deu exata. E os outros são radicais não exatos. Então, essa aí, a questão 3, vocês podem fazer no caderno de vocês. Agora, vamos para a questão 4. Qual das alternativas a seguir é a simplificação do seguinte radical? Então, temos aqui esse radical, raiz quarta de 16x à quarta. Agora, vamos ver aqui. O x, eu já posso tirar aqui do radical, ó. Já posso cancelar, porque ele está com expoente igual. Então, aqui eu já posso dizer que vai ficar x raiz quarta de 16. Agora, eu vou simplificar o 16. Pode por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Então, aqui ficou 2, como o expoente lá, o índice lá é 4, eu vou botar 1, 2, os 4 de uma vez, ó. Vou representar pela potência 2 à quarta. Então, aqui ficou x raiz quarta de 2 à quarta. Então, eu posso tirar, né, do radical o 2 também, que vai ficar como x 2. Mas sempre eu coloco o número primeiro. Então, vou arrumar aqui, ficando 2x. Então, essa é a forma simplificada dessa expressão. Onde é que ela tá? Na letra B. Pronto, tá resolvida a quarta questão. Então, essa é a atividade da primeira semana, que tá no caderno de vocês. Vocês já podem postar na plataforma, tá? Que eu vou pedir lá, dá para postar a página inteira. Então, tira a foto e posta lá na atividade, certo? Tenham uma boa tarde e até nossa próxima aula.